Gente, o canal No Contexto está hoje aqui em frente ao monumento ao Hercílio Luz, aqui na cabeceira da ponte que leva o mesmo nome desse político que é bastante conhecido aqui em Florianópolis. Mas será que nós estamos diante do túmulo perdido de Hercílio Luz? Ou apenas estamos próximo de um monumento? Então, são essas questões que nós vamos ver hoje no canal No Contexto. Hercílio Pedro da Luz nasceu em Desterro, na antiga Florianópolis, em 29 de maio de 1860 e faleceu de câncer no estômago na mesma cidade em 20 de outubro de 1924, aos 64 anos. Foi engenheiro, senador da República e governador de Santa Catarina por 3 vezes, de 1894 a 1898, de 1918 a 1922 e de 1922 a 1924. No seu governo, houve a mudança de nome de Desterro para Florianópolis. Mandou construir a Ponte Hercílio Luz, que iria se chamar Independência. Na época, já doente, prevendo que não iria sobreviver para inaugurar a futura Ponte Hercílio Luz, o governador mandou construir uma réplica da ponte em madeira de 18 metros de comprimento. Ela foi instalada na Praça Fernando Machado, ao lado da Praça 15 e do Trapiche Municipal Miramar, como mostra essas fotos. A ideia era inaugurar a pequena ponte no dia 8 de outubro de 1924. Mas nesse dia havia acabado de chegar da França depois de um tratamento sem resultado. Hercílio Luz conseguiu chegar em Florianópolis. Uma multidão o aguardava na praça. Vindo do Rio de Janeiro, ele desembarcou no Trapiche Rita Maria, a 1 quilômetro do local do evento, como informa o jornal O Estado, de 9 de outubro de 1924. O cansaço pela viagem e o grave estado de saúde impediu Hercílio Luz de ir até a Praça Fernando Machado para inaugurar a mini-ponte, e ele se dirigiu diretamente à sua residência, perto da Avenida Mauro Ramos, próximo ao atual Beira-Mar Shopping. A ponte original só foi inaugurada 2 anos depois da morte de Hercílio Luz, em 26 de maio de 1926. Passou de Ponte da Independência para Ponte Hercílio Luz. Agora que vocês conheceram um pouco da história de Hercílio Luz, a pergunta que não quer calar: onde está enterrado Hercílio Luz? Agora vamos entrar nessa história atrás do túmulo perdido. Então, pessoal, vamos começar a nossa saga. Vamos chegar ao monumento, né? Vamos observar realmente, vamos conhecer o monumento. Nós estamos aqui contra a luz, mas rapidamente vocês vão ter uma imagem melhor aí, tá? Então nós estamos chegando aqui no monumento do Hercílio Luz. Vou virar para cá porque aqui vai ter uma... Então esse é o movimento, tá? Vou passar aqui um take para vocês, até lá em cima, para vocês terem uma noção do que é. Vamos ver o que está escrito aqui, Olha só: a Hercílio Luz, o povo de Santa Catarina, 29 de 6 de 1860, 20 de 10 de 1924, que foi o período, a data que ele morreu. Então, gente, aqui vocês podem perceber que tem uma estátua. Eu nem sei nem que estátua é essa. Olha só, vou mostrar para vocês. E lá em cima tem a estátua da Hercílio Luz. Agora eu vou mostrar aqui o lado. O que está escrito aqui,
a Hercílio Luz no centenário do seu nascimento. Homenagem do povo de Santa Catarina e do governador Heriberto Wilson. 29 de maio de 1960, né? Então sugere que a homenagem foi nesse período, né? Vou passar aqui para vocês, dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui tem uma placa, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês vão ter uma ideia da noção. Aqui no contraluz, pode ver que é de mármore. É um negócio, ó. E fica bem no centro da cidade, ó. Eu vou mostrar para vocês, ó. Fica perto da ponte Hercílio Luz. Ó, a ponte Hercílio Luz. Tem aqui o monumento, o mirante da ponte Hercílio Luz, onde as pessoas tiram fotos. Vou mostrar aqui para vocês todo o entorno aqui do monumento. Olha só. Aqui ao lado onde tem esse coisa vermelha aí, né? Container vermelho. Fica o Parque da Luz. Tá? A ponte. E lá do outro lado, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, fica, ó, lá no fundo fica as pontes modernas. Colombo Salles. Ó, vou fechar aqui. Ó. Então é isso. Vocês já conheceram aqui, ó. Será, pessoal, que o corpo, os restos mortais do Hercílio Luz estão aqui? O que vocês acham? Gente, eu estou aqui no monumento do Hercílio Luz, na segunda parte do programa, né? E aqui em minhas mãos tem um documento, né? Já deu para ver. Aqui também tem umas fatos históricos. É exatamente isso que nós vamos falar hoje no nosso canal aqui no Contexto, tá bom? Eu tenho um documento aqui, pessoal. Esse documento foi extraído de um site de um jornalista amigo meu, o Billy Colleton, né? Billy Colleton. Eu chamo Billy Colleton, outros chamam Billy Colleton, enfim. Mas meu amigo Billy, jornalista dos mais respeitados aqui em Santa Catarina, ele tinha um site chamado Floripa Centro, que ele fazia um resgate das coisas de Santa Catarina. E uma das coisas que me chamou bastante atenção foi ele fazer um trabalho de resgate onde estariam os restos mortais do Hercílio Luz. Bem, você sabia, esse jornal aqui que ele publicou, Memória Recuperada, confirmada o local onde estão enterrados os restos mortais do ex-governador Hercílio Luz. Vocês sabiam que, pelo menos que ele publicou, que até 2020 as pessoas não sabiam onde estariam enterrados os restos mortais do ex-governador Hercílio Luz, que deu o nome da ponte, né, do cartão postal de Florianópolis. Pois bem, ele disse que até 2020 ninguém sabia. Olha só, ele fala aqui no jornal dele: era praxe em Florianópolis, até a década de 1960, reconhecer a memória de políticos como, por exemplo, o ex-governador Hercílio Luz. E graças a essas homenagens registradas nos jornais da época, que é possível confirmar o local onde está enterrado o idealizador da ligação entre a ilha e o continente. Aí ele continua aqui, o jornal continua assim. Reportagem publicada pelo Floripa Centro em sexta-feira, dia 29
tá? No ano 2000, né? Ele fala o seguinte, que ela mostrou oficialmente, entre aspas, ninguém sabia o destino do corpo do Hercílio Luz, nem o Estado, representado pela Fundação Catarinense de Cultura, que administra o museu sobre o ex-governador em Rancho Queimado. Nem a família, o jornal fala o seguinte, que nem a família do Hercílio Luz sabia, né? A neta afirmou que a tradição oral indicava que seria no monumento, mas não havia certeza sobre isso. E nem os ex-governadores, Espireu de Amin e George Bornhausen. Ou seja, em 2020 não se tinha realmente certeza onde estariam os restos mortais do Hercílio Luz. E aqui, gente, olha só. Tem um jornal aqui, ó. Tem um jornal aqui, eu vou mostrar depois para vocês aí na tela, tá? Vou mostrar na tela, ó. Vocês estão vendo aí na tela? É esse jornal aí. Então ele fala o seguinte, ó. O jornalista Upiara Boschi, que após ler a matéria no jornal dele, buscou os arquivos nos jornais e constatou a menção ao túmulo Hercílio Luz. Olha só. O primeiro registro foi a homenagem pelos 25 anos da sua morte, em 19 de outubro de 1949. O jornal Estado publica um convite para as diferentes solenidades, entre as que se destaca a Romaria à estátua de Hercílio Luz, onde se acham depositados os ossos do ilustre morto. Então, pessoal, pela matéria aqui, fica claro, tá, pelo jornal Estado de 1949, que os restos mortais do Hercílio Luz realmente estão aqui, ó, tá? Estão nesse túmulo, estão nesse monumento, tá? E aí, o jornal, ele mostra um convite de aniversário, 25º aniversário de morte de Hercílio Luz, né? E aí, eles colocam aqui o jornal, o Estado de 1949, coloca assim: Romaria à estátua de Hercílio Luz, onde se acham depositados os ossos do ilustre morto. Falarão nessa oportunidade os doutores JJ de Souza Cabral e Abelardo Luz. Ou seja, o jornal de 1949 traz um convite do 25º aniversário da morte do Hercílio Luz, dizendo realmente que os restos mortais deles estão aqui. Lembrando que eu fui no hospital, no cemitério da Caridade, e não encontrei o túmulo dele. Então, tá? E aqui o jornal do Bílio continua, né? O Floripa Centro. Apoteótico encerramento da semana de Hercílio Luz. Aí tem todo um processo aqui que fala e tal. Aí o jornal fala o seguinte, ó: 11 anos depois, por ocasião do centenário do nascimento de Hercílio Luz, em 29 de outubro de 1960, houve uma semana de homenagem na capital. Os jornais da época, o jornal Estado, mencionam uma solenidade no túmulo do monumento, que começou com a romaria ao local e culminou com o discurso do governador Heriberto Hilsen, tá? A placa dessa homenagem ainda encontra-se numa das laterais do monumento, tá? É aquela placa que eu mostrei aqui para vocês, tá? Vocês estão vendo agora no vídeo. Aí o jornal, o Floripa Centro, ele continua dizendo assim, ó, primeiro no cemitério no Hospital da Caridade. Quando morreu, em 1924, Hercílio foi enterrado no cemitério da Irmandade Senhor dos Passos, ao lado do Hospital da Caridade. Este fato é unanimidade entre os historiadores. E aí, pessoal, o jornal mostra, em 17 de novembro, olha só, em 17 de novembro de 1930, o jornal Estado faz menção a isso, em artigo sobre outro político. Aí tem lá que esse túmulo a ele como o de Hercílio Luz. Lá está no cemitério dos Passos. Ou seja, o jornal O Estado de 1930 diz que o Hercílio Luz foi enterrado no cemitério da Caridade.
Essa parte todinha aqui é a parte do monumento, ó, gente. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Dar uma caminhadinha aqui para vocês terem uma noção. Ó, lá tem as pontes Ercílio Luz e Colombo Salles. Aliás, a Pedro Ivo e Colombo Salles. Aqui tem a ponte Ercílio Luz. E aqui tem o monumento. Monumento bem bonito, gente. Vou mostrar aqui, vou dar uma caminhadinha aqui para vocês terem uma noção de que é o ó. Tem arborizada, ó. Vocês viram aí que na história consta que o Ercílio Luz, sabendo que ia morrer, ele mandou construir uma ponte em miniatura ali no centro da cidade. Então vamos ver, vamos lá no local dessa ponte para ver como é que está hoje, tá bom? Onde era exatamente que foi construída essa ponte aí. Então, amigos do canal No Contexto, chegamos aqui no local onde a ponte, a miniatura da ponte foi feita, né? Na Praça Fernando Machado, que está aqui. Se vocês forem perceber na foto histórica, é atrás daquele monumento. Então, exatamente, nós estamos exatamente no local onde a ponte, a miniatura da ponte foi feita para que o Ercílio Luz inaugurasse. Só que, infelizmente, não conseguiu porque ele faleceu antes, tá? Mas é exatamente nesse ponto histórico que nós estamos aqui, no centro de Florianópolis. Ao Miramar, antigamente tinha a pista da Miramar, né? Então aqui, ó, vou passar aqui para vocês. E nesse ponto aqui, ó, atrás dessa estátua, foi colocada a ponte, a réplica da ponte de 18 metros, para que o Ercílio Luz pudesse inaugurá-la. Vamos lá ver o local certinho? Vamos lá. Aqui, ó, o monumento. Então aqui foi mais ou menos aqui, tem bastante gente hoje, pessoal, sexta-feira. Então foi mais ou menos aqui, nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui que foi colocado a praça, tá? Para vocês terem uma noção onde era a ponte. Aqui para lá fica a Praça 15 ali, ó, Praça 15, tá? E a sede do governo estava lá atrás, ó. A sede do governo, vou dar um zoom para vocês terem uma noção onde seria. Mais ou menos aqui, ó. Ó. Aqui é a sede do governo, tá? Aqui é a sede do governo, aí a praça onde a ponte foi colocada para o governador inaugurar, só que ele não conseguiu. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa hoje. Falamos do túmulo perdido do Ercílio Luz. Descobrimos que realmente os restos mortais dele estão aqui. E você que não conhece essa história, quando vir em Florianópolis,
dê uma passadinha aqui. Esse monumento fica próximo ao Parque da Luz, na cabeceira da ponte, do lado mesmo da ilha, tá bom? Então hoje nós contamos mais uma história, é o canal No Contexto, perpetuando a memória histórica da Grande Florianópolis, de Santa Catarina, trazendo assuntos pertinentes à cultura, à história e à memória histórica dessa cidade, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado do conteúdo, se inscrevam no canal, porque sempre quando você se inscreve, você está dizendo que está gostando do conteúdo, você está mandando uma mensagem para o YouTube que o conteúdo é de qualidade, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Tchau.